Que tal olhar o lado bom e repensar? Que tal superar a condição e avançar? Que tal seguir seu coração e mergulhar? Que tal andar na contramão e perdoar? Viver uma nova estação, entender que tudo pode ser melhor, me perder, mas correr em sua direção, seguindo a voz que diz: que tal tentar mais uma vez e ir além? Que tal tornar aquele não num belo sim e viver uma nova estação, entender que tudo pode ser melhor, me perder, mas correr em sua direção, seguindo a voz que diz: estação, entender que tudo pode ser melhor, me perder, mas correr em sua direção, seguindo a voz e viver uma nova estação, entender que tudo pode ser melhor, me perder, mas correr olhar o lado bom, que tal viver? Meu posicionamento. Feliz sábado, seja muito bem-vindo a mais um culto da House, que você possa sentir em casa, possa sentir na casa do nosso Pai, neste sábado mais uma vez, que nós possamos entrar na sua casa com louvor, com pregação, com adoração, lembrando que você pode devolver seu dízimo ou contribuir com oferta através do Pix que aparece aqui embaixo. Hoje nós estaremos com a presença do nosso professor Xande. Ele vai estar trazendo a mensagem aberta para cada um de nós, uma mensagem inspirada por Deus, com certeza. Vamos orar então?
Senhor Deus, obrigado, Pai, por termos a oportunidade de louvar o Teu nome, por termos a oportunidade de ouvir a Tua mensagem. Tantas pessoas nesse mundo não têm essa oportunidade. Tantas pessoas nesse mundo são proibidas de falar ou de ouvir a Tua mensagem, Senhor. Obrigado por termos essa oportunidade. Que este seja um culto abençoado por Ti. Que o Senhor entre em cada coração que está aqui assistindo. Que o Senhor transborde do Teu amor os lares dessas pessoas. E que o Senhor transborde esse amor inabalável por cada um de nós. E são bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar então. Vamos louvar dizendo que não importa a situação, não importa como nós estivermos, não importa o quão bom possamos ser, o amor de Deus não vai aumentar. E se nós formos ruins, o amor de Deus por nós também não vai diminuir, porque esse é um amor inabalável. É sobre isso que eu te convido a cantar agora. Você se coloca em pé onde você está agora, na sua casa, e vamos louvar junto. Vamos louvar juntos cantando Inabalável. Vamos louvar então. Tão grande é o seu amor, que tudo bem que eu fizer não vai aumentar o seu amor por mim. Tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Constante, constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso, o amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Esse é o amor que Deus tem por cada um de nós. Faça chuva, faça sol, o amor de Deus não muda. Vamos continuar cantando então. Tão grande é o seu amor, que tudo bem que eu fizer não vai aumentar o seu amor por mim. Tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Olha como é o amor de Deus. Constante, extenso,
seu, bem forte, House. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Desse amor de Deus, desse amor inabalável, desse Deus que conhece os nossos problemas, nos aceita e, acima de tudo, Ele é um Deus que tem um poder imenso, que move montanhas, e esse poder é um poder que pode nos salvar. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Vamos cantar reconhecendo que Ele tem poder para nos salvar, que não importa a nossa situação, o amor de Deus nos acolhe e nos salva. Vamos lá? Vamos lá então. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Diga assim: Cristo move as montanhas. Vamos lá. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele aceita cada um de nós, como um pai recebe um filho. Se você crê nisso, ouve com o coração agora, se entregue aos pés do Senhor. Vamos lá. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Se renda aos pés do Senhor agora, porque Ele move montanhas por você. Vamos lá. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Diga assim: possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mais uma vez, diga: Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte
venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que possa o mundo ver o amor de Deus, esse amor inabalável, e que nesse momento eu e você possamos ser templo do Espírito Santo, estejamos abertos para receber o Santo Espírito de Deus, e nós possamos dizer: Santo Espírito, você é bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui no meu coração, vem inundar o meu ser e a minha alma. Vamos lá? Vamos louvar dizendo que não há nada melhor do que a presença do Santo Espírito, porque não é templos. O Santo Espírito de Deus não habita apenas em templos, Ele habita aqui no nosso coração. É esse lugar que Ele quer tomar, é esse lugar. Vamos dar espaço para Ele então. Vamos cantar em espírito de oração essa música. Vamos lá então. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, diga assim: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Que esse seja o nosso desejo, sermos inundados pela glória de Deus. Vamos continuar louvando então. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, tua presença, clame ao Senhor agora. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. É isso que nós queremos provar a presença de Deus. Diga assim:
vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Mais uma vez, House. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Clame ao Senhor, diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Possamos orar então, clamando que o Santo Espírito venha inundar o nosso coração. Vamos orar também pelos pedidos que possam ter sido feitos nos comentários ou que está dentro do nosso coração, dentro do coração de cada um que está aqui assistindo essa live. Vamos orar então, intercedendo por isso e clamando a presença do Senhor. Vamos lá. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de louvarmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer inundar o nosso coração. O Senhor quer que nós pertençamos a Ti. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser um Pai tão amoroso, ter um amor inabalável que move montanhas e que tem poder para nos salvar. Que o Senhor venha transbordar a nossa alma agora, venha inundar os nossos lares, os corações das pessoas dos nossos lares, os lares que estão assistindo. Que o Senhor venha transformar a vida de cada pessoa, que o Senhor venha ouvir os pedidos que estão sendo feitos, os clamores que estão sendo feitos através dessa oração. Que o Senhor venha inundar também a vida do professor Xande, que ele vai abrir a mensagem, vai usar a palavra aberta aqui agora. Que o Senhor venha conduzi-lo como um instrumento em tuas mãos, Senhor. E são bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia para você que está em casa, no conforto do seu sofá, olhando a sua TV. Bom dia a você que está aqui, essa banda maravilhosa. Bom dia a vocês que estão aí na técnica. Estou feliz de estar aqui na sua companhia neste dia. Você viu que passamos por muitas mudanças, né? Infelizmente, nós não temos a oportunidade de estarmos todos reunidos, mas estamos aqui fazendo essa live para que você tenha esse contato, não somente com os membros da House, mas também com Deus. Isso também é de suma importância. E eu quero agradecer pela sua companhia neste momento.
Se você puder mandar mensagem aí para outras pessoas, para os seus amigos, por favor, mande com o link e ele também vai estar junto conosco nesta live. Que alegria neste dia de sábado estar aqui. Embora não possamos estar pessoalmente, né, estendendo a mão, apertando, mas estamos virtualmente. E isso é motivo de grande alegria. Que bom estar na sua companhia. E você já percebeu, logicamente, que nós passamos por um momento turbulento na nossa vida. Uma mudança nunca vista antes, acredito eu. Veja que as coisas se movimentam tão rapidamente que essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre os bebês de pandemia, ou as crianças que nasceram no período da pandemia. Um estudo está mostrando que elas se desenvolvem mais rápido do que as outras, porque tem mais a presença e o contato do pai e da mãe. A pandemia deixou o trabalho online muito mais evidente. Trabalho em casa, home office, e os pais estão mais presentes. Isso faz com que as crianças, tendo mais contato com o pai e a mãe, desenvolvam-se mais rápido. Você já percebeu? Questão de 1 ano e alguma coisa, nós temos aí crianças agindo diferente, porque tem mais contato com o pai e a mãe. A Bíblia já dizia, né, que a criança deve ter o contato com o pai e a mãe. Mas o mundo está em constante mudança. A única coisa certa é a mudança. Vocês têm o passador, por favor? Esperar um pouquinho? Tá bem. Enquanto o pessoal da técnica está montando ali, né, ajeitando o sistema, nós vamos continuando aqui, para que a imagem, você possa ter a imagem também lá na sua casa, na tela do seu computador, na tela da ETV, na tela do seu telefone, as imagens que nós vamos passar aqui. Mas é uma alegria estarmos juntos com você. Veja, mudanças é constante. Heráclito dizia, não existe nada permanente, exceto a mudança. E Heráclito viveu, veja, 535 a.C., né? Ele... Só aqui. Tá bom. Ele também foi o autor daquele aforismo, né, que dizia que o homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Porque quando ele entra de novo, o rio não é o mesmo e a pessoa também não é a mesma. Então, a mudança é algo constante. A única coisa certa é a mudança. E hoje estamos vivendo um momento de mudança muito forte, né, na nossa vida. O Zygmunt Bauman foi aquele escritor bem conhecido, né, filósofo. Ele disse, escolhi chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza a única certeza. Veja que frase interessante. Ele fala de uma realidade líquida, uma realidade que, como líquido, passa por entre os nossos dedos. Ele fala que os relacionamentos matrimoniais não têm mais aquela forma sólida como tinha antigamente. Como um líquido, os relacionamentos, não apenas matrimoniais, mas amigáveis, escorrem pelas nossas mãos. E isso faz com que cada dia mais percebam-se mudanças, não somente nas pessoas, mas também na humanidade. Você já viu falar em Jano? Jano é um deus romano, ou Janus, conforme é o seu nome no latim. Ele é um deus romano de 2 faces. Ele olha para o passado e olha para o futuro. O dia de comemoração desse deus é dia 1º de janeiro. Aliás, o mês de janeiro é em homenagem a Jano. Veja, uma das suas faces é barbuda e idosa. E a outra face, barba bem feita e olhando para outra posição oposta. Há moedas, inclusive, com este símbolo de um personagem de 2 faces. Termina um ano, inicia outro. Não? No ano 46 antes de Cristo, Júlio César mudou o calendário. E o calendário não terminava em dezembro, terminava em fevereiro. 28 de fevereiro ou 29 regulava o final do ano, né? Aí o Júlio César pensou, não, nós vamos mudar o calendário. Eu vou colocar um mês em minha homenagem. E o mês de julho, né, é em homenagem a Júlio César. Depois seu filho, César Augusto, disse, não, eu também quero um mês em homenagem. E colocou o mês de agosto em sua homenagem. Mas o importante é que janeiro passou a ser o 1º dia do ano. Um ano foi,
outro inicia. Esse personagem de duas faces indica que tudo muda, tudo se modifica. A única coisa certa é a incerteza, mas nós temos outras coisas certas. E é importante que a gente passe a pensar no que está acontecendo nesta pandemia, nessas situações, o que essas mudanças têm acarretado na nossa vida pessoal e espiritual. Eu não sei quantos de vocês têm esse momento, quantos de vocês em casa têm esse momento de solitude. É diferente de solidão, né? Solidão a gente não tem opção, a gente está só, mas não tem opção de estar acompanhado. Solitude é quando você quer estar só. Você tem a opção de estar só e fica em seu momento de meditação. Eu tenho esse costume, assim, levanto cedo e fico lá meditando, pensando nas tarefas diárias e também na minha vida, né? E na vida da minha família, enfim. Isso é um momento que nós precisamos ter. As empresas têm uma análise chamada SWOT. Não sei se você já ouviu falar nisso. É bem interessante. Olha só. É um método de análise, né, vem do inglês, onde as palavras SWOT, que formam um acróstico, elas são extraídas do inglês força, fraqueza, oportunidade e ameaças. E nós também podemos fazer essa matriz. Traduzido para o português SWOT quer dizer fofa, né? Força, fraqueza, oportunidade e ameaças. Quais são os fatores positivos? Precisamos fazer uma análise interna, não somente da nossa vida pessoal, mas também da nossa vida espiritual. Com esse mundo em constante mudanças, é necessário, é fundamental que a gente faça. E aí tem um quadro em aberto, né? Se você quiser fazer em casa depois, tem ali. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Aonde eu preciso prestar atenção? Quais são as minhas ameaças? E com base nisso, você traça então um objetivo para fortalecer-se, não somente pessoal, mas espiritualmente. É fundamental que você olhe para trás. A pessoa que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Quando eu trabalhava com um clube de desbravadores, nós estávamos fazendo uma caminhada no meio da mata. De vez em quando eu dizia, parem e olhem para trás. Porque o caminho que você passou, você não está enxergando de costas, está enxergando somente o caminho que você vai seguir. É fundamental que você olhe para trás para saber de onde você veio, caso você tenha que voltar. Aquele que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Olha, você tem que olhar para trás, mas não pode perder o foco do seu futuro. Olha para trás para se localizar, para saber de onde veio, mas o seu caminho é à frente. Nunca retornar. Quem anda de costa ou de lado é caranguejo, e você tem que seguir num caminho de fortalecer-se espiritualmente, para que você atinja o sucesso. Você sabe o que é sucesso? Bom, no dicionário diz que sucesso é aquilo que acontece, o resultado do empreendimento ou o resultado positivo, favorável de algo que tem bom resultado. Então, você teve um bom resultado e aí você atingiu o sucesso. O resultado, quando você coloca uma meta, é o sucesso. E o sucesso é relativo, ele muda conforme as pessoas, conforme a idade, conforme as suas metas, né? Se alguém chega para você e diz, olha, esse mês eu estou contente, porque eu consegui fazer um rancho. Você pensa, conseguiu fazer um rancho? Isso é sucesso? Para ela é. Nós não conhecemos os problemas e as dificuldades. E o sucesso muda conforme a pessoa, né? Pessoal, o sucesso é uma meta que você atingiu. E as metas pessoais dependem de cada um. Veja, eles estão ajeitando lá para que você possa ver um quadro do que é sucesso gradativo, né? De passo a passo, como é que você vai atingindo o sucesso conforme as idades vão chegando, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, morava no interior e fazia muitos caminhos para chegar até a cidade, 20 quilômetros aproximadamente, para chegar até a cidade ou para chegar até em casa, depende do trajeto que eu fazia. E o sucesso para mim era ter um tênis confortável, para que eu pudesse usá-lo. Infelizmente, quando eu atingi esse sucesso, ele já não era mais sucesso, porque eu já tinha condições de comprar e já não fazia mais essas longas caminhadas, né? Na minha época de estudo, tinha ali os meus 10 anos,
eu usava uma bota comunitária quando estava frio. Você sabe o que é bota comunitária? É uma bota que a família toda usa, né? Tem o tamanho do pé do maior. Então, eu, quando criança, sempre tive o pé pequeno, e aquele pé ficava dançando ali dentro quando eu ia para a escola num dia frio. E eu usava aquela bota comunitária e chegava em casa, tirava para que o outro pudesse ir, sei lá, na horta, no galinheiro, enfim. Mas a situação vai mudando conforme o tempo. O que é sucesso para você hoje pode não ser amanhã. Para uma criança, o sucesso pode ser ganhar uma bicicleta. Para um adolescente, pode ser passar de ano. Para um mais adulto, pode ser um relacionamento, um carro, casar, ter filhos, formar-se numa faculdade, enfim. Sucesso pode variar conforme a sua idade, conforme o seu entendimento e conforme o seu histórico de passado de vida, certo? Então, a vida muda constantemente as nossas situações. E por isso a gente vai mudando as nossas metas. O que hoje pode ser uma meta, amanhã pode não ser mais. E a gente segue em função desse sucesso, em busca do sucesso. Estamos quase aí? Então, a técnica está lá ajeitando para conseguir colocar na sua tela. Está no sucesso ali. Vamos mais um pouquinho. Aí. A mudança é inevitável. O que é sucesso? Está aparecendo para eles lá? Não. Para uma criança de 2 anos, o sucesso é conseguir andar. Porque a criança tem que andar sozinha, se segurando no início, e depois o sucesso para ela de 2 anos é conseguir caminhar com seus próprios passos. Para uma criança de 4 anos é não usar fralda, não molhar a cama. Isso é o sucesso para ela. Aos 12 anos você quer ter amigos, certo? 12 anos ali está na idade de conhecer muitas pessoas e ter amigos. Aos 18 anos você quer ter uma carteira de motorista, poder dirigir. Às vezes é ter um carro, né? Faz parte da meta de sucesso. Aos 20 anos você quer casar, ou um pouquinho mais, né? Isso aí pode variar, isso é uma média, né? Aos 35 anos, já o homem adulto, ele precisa e quer ganhar dinheiro. Até os 50, ele continua querendo ganhar dinheiro. Aos 60 anos, o sucesso é permanecer casado, né? Permanecer casado, porque hoje em dia, né, conforme Bauman falou, a realidade líquida, a coisa está bem difícil. Aos 70 anos, o sucesso é poder dirigir. Cada vez que uma pessoa de 70 vai renovar a carteira, agora é de 2 anos, né? Tem que fazer aquele monte de exames todos para poder dirigir. Então, isso é um sucesso. Quando consegue renovar a carteira, nossa, legal, consegui atingir o sucesso. Aos 75, o sucesso é ter amigos. Conforme a idade vai passando, os amigos vão diminuindo, né? Alguns já não existem mais. Aos 80 anos, o sucesso é não usar fralda. A coisa acontece, isso é normal. E aos 90 anos, o sucesso é conseguir andar. Veja que, de uma maneira geral, isso faz uma parábola. A criança começa a conseguir andar, depois não usar fralda, ter amigos, poder dirigir, casar, ganhar dinheiro. Depois vem regredindo. Casar, poder dirigir, ter amigos, não usar fralda e conseguir andar. E o sucesso é algo que vai mudando na nossa vida. Agora, eu escolhi hoje, nesse dia, 10 versículos para nos tornar fortes e nos mantermos firmes no caminho de ter sucesso espiritual, de estarmos ligados a Deus. O primeiro versículo, e você pode abrir a sua Bíblia em casa, é Salmo 101, 3. Porque na minha tela tem um verso mais antigo, eu quero que você abra na sua casa aí. E aqui diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Mas na minha versão, que é um pouco mais recente, diz assim: repudiarei o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Veja, a conduta dos infiéis tem o poder de dominar, né? Aqui a Bíblia fala isso. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Já parou para pensar nisso? Como é difícil você não colocar coisa injusta diante dos seus olhos. A questão não é o que você vê, mas é o que você enxerga. Como assim? Claro que tem diferença. Ver e enxergar são duas coisas bem diferentes. Ver, a gente vê muitas coisas. A gente passa pela rua e vê carros, vê árvores, vê pássaros, vê animais, vê pessoas. Mas enxergar é quando você presta atenção. Onde a sua mente foca, que você está prestando atenção naquilo. Assim como ouvir e escutar também é diferente. Ouvimos muitas coisas, muitos sons, mas escutamos é prestar atenção.
E a Bíblia fala de que você não pode colocar coisas impuras diante dos seus olhos, é fixar os olhos, e aquilo vai sendo entronizado na mente. E estas coisas impuras, que você fixa os olhos, é uma dificuldade, a Bíblia fala isso aí. A questão não é o que vemos, mas o que enxergamos, isso passa para a nossa mente e é percebido. O segundo versículo, está anotando aí? O primeiro é Salmo 101, 3. O segundo é 2 Timóteo 2, 22. E ele diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Fuja dos desejos malignos. E eu poderia dizer que a gente pode deixar a juventude um pouco de lado, né? Da idade adulta, da maturidade, fuja dos desejos malignos. E aí você pode fazer uma lista dos seus desejos malignos, porque assim como as metas para o sucesso, os desejos malignos também são pessoais. E nós é que temos cada um, não é? Você deve fugir, sabe? E estes desejos malignos, ele não vem de forma clara. E às vezes é difícil a gente discernir. Imagina que você está caminhando na rua e acha uma nota de R$3. Você vai olhar e dizer, isso é falso. Assim, os desejos malignos não são tão claros, são maquiados. E a Bíblia diz, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil você querer resistir à tentação. O difícil é você conseguir. Você quer resistir, mas não consegue muitas vezes, né? Mas quando a Bíblia fala vigiar, não é vigiar a vida dos outros, é vigiar a si mesmo, né? Não é vigiar meu vizinho. Tu viu? Ela disse que chegou de Uber. Não precisa vigiar a vida do outro, vigia a sua. O seu coração é que deve ser vigiado. O passo 3 dos 10 versículos mais importantes diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no reto caminho, este me servirá. Veja, este versículo serve tanto para Deus, que procura os fiéis da terra, como para mim. Quem são os meus amigos? Quem são os seus amigos? Diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Um verso bem conhecido, né? Claro que toda regra tem sua exceção, mas os nossos amigos contam muito sobre nós, porque eles, queiram ou não, nos influenciam e nós também influenciamos os outros. É uma pena que você não pode ver na tela, mas tem um painel do Facebook com uma ovelha e todos os seus amigos são lobos. Então, quem na verdade ele é? A foto que mostra que ele é uma ovelha ou ele é o mesmo que seus amigos são? Preste atenção em quem são os seus amigos, porque como eu falei antes, você influencia, mas também é influenciado. Você pode pensar assim, não, eu sei que ele é da pá virada, mas eu vou influenciar ele, tá certo? Só que ele também vai te influenciar. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa situação. O quarto passo, Provérbio 11, 25, diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Este verso é muito usado por teólogos da prosperidade. Viu? A alma generosa prosperará. Então, você tem que ser generoso para poder prosperar. Mas eu pergunto para você, qual é o bem material que uma alma tem? A alma possui bens materiais? Bom, é claro que a gente não pode desassociar a alma da pessoa, mas quem possui bens materiais é a pessoa. E Provérbios não diz o homem generoso prosperará. Ele diz a alma generosa prosperará. Sua alma é a casa dos seus sentimentos. Então, você ser generoso com os seus sentimentos é compartilhar. Porque você não doa sentimentos, você compartilha. À medida que você ouve uma pessoa, a pessoa se abre com você, você também tem a opção de se abrir com ela. E isto torna uma alma generosa. A diferença de uma alma generosa é uma alma egocêntrica. Egocentrismo, egoísmo é uma junção de duas palavras do grego, né? Ego, que é eu, e o sufixo ismo. Ismo é tudo aquilo que você usa como regra, como princípio, você utiliza normalmente, né? E ismo tem, por exemplo, alcoolismo, a pessoa que utiliza álcool, tabagismo, a pessoa que faz uso de tabaco. Enfim, o ismo acompanha tudo aquilo que segue uma rotina para você. Quando você faz parte disso,
egoísmo. E o egoísmo significa eu no centro. Eu no centro. Uma alma egoísta é aquela que não compartilha sentimentos. E os seus traumas ficam rodando em volta de si, porque ele não quer nem transmitir e nem ouvir e não compartilha os seus sentimentos. E esta é uma dificuldade, porque você não pode prosperar. Você fica gravitando em torno de si. E a prosperidade só vem quando você consegue compartilhar esses sentimentos com outras pessoas. Ouvir, prestar atenção e também compartilhar as suas dificuldades, as suas necessidades, né? O quinto passo diz assim: felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhe dará felicidade na terra prometida. Esse versículo está em Salmo 41, 1 e 2. Ele não os abandonará nas garras do inimigo. Quem escreveu esse salmo foi Davi. E ele não era pobre. Mas no versículo 17 do Salmo 40, ele diz: eu sou pobre, eu sou necessitado. O que pobre traz para você? Normalmente, quando a gente ouve a palavra pobre, pensa uma pessoa que necessita de bens materiais. Mas não necessariamente seja só isso. Pobre é todo aquele que necessita de algo. Às vezes precisa de um abraço, de uma palavra de carinho, de um conforto, de um sorriso, né? Às vezes só da presença, estar junto. Isso é importante. A Bíblia diz: felizes são aqueles que ajudam os pobres. É claro que também fala de bens materiais. Aqueles que ajudam as pessoas nas suas necessidades. Um alimento, uma roupa. São também pessoas que precisam. Mas não apenas isso. Pobre, aquele que necessita de algo. Um abraço, um carinho, um sorriso, né, uma palavra de conforto. De vez em quando você manda uma mensagem dizendo: estou orando por você. Pessoas que necessitam de oração. Aliás, todos nós precisamos, né? O sexto passo diz assim: vós, filhos, Efésios 6, 1 e 3. Marca na sua Bíblia. Efésios 6, 1 e 3. 1 a 3. Diz assim: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É interessante como na nossa modernidade líquida, o pai tem se tornado cada vez mais uma figura patética. E a TV tem muita influência nisso, né? Eu tenho certeza que você já ouviu os Simpsons. E você sabe, o pai dos Simpsons, o Homer, ele é uma figura patética. Ele não é um pai, ele é quase um filho, não é? E você vê que os outros pais do desenho também são patéticos. O único pai que não é patético é encarado como deboche, que é o vizinho dele, o Flanders, né? Você vê que eu olho, viu? Ele é o único pai que realmente se importa com seus filhos. E ele é tido como deboche. Porque a mídia quer trazer a figura de um pai patético. É engraçado que no Oriente Médio, para os árabes, para os judeus, o pai é uma figura importante. É uma figura que tem voz, é uma figura que dá conselhos, uma figura que é respeitada. Isso se chama gerontocracia. Geronto vem de velho, cracia de poder, né? de ordem, de governo. Os mais antigos têm o governo, eles dão o conselho, eles aconselham, eles mostram o caminho, e isso é respeitado. Essa gerontocracia não está sendo mais respeitada, porque os pais não têm mais aquela arte de dar conselho, aquele poder de dar conselho, e normalmente quando dão, são conselhos infundados, e a mídia tem muito a ver com isso. Mas a Bíblia fala que um pai deve ser honrado, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar o seu pai. Quando eu falo pai, eu falo pais. Honrar o pai e a mãe é uma ordem para que você possa ir bem, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha, um versículo, um provérbio árabe diz assim: feliz é o homem que é pai de seu pai antes da morte,
E triste é o filho que aparece somente no enterro e não se preocupa em se despedir aos pouquinhos. Claro que, olhando de maneira literal, nós nunca seremos pai do nosso pai. Mas a questão de ser pai de seu pai significa que você tem aquele cuidado que seu pai teve quando você era criança, quando você era novinho, né, recém-nascido e tinha aquelas dificuldades de uma criança normal e os seus pais cuidaram de você. Eu estou passando por uma situação pessoal. Meu pai foi diagnosticado com Alzheimer já há uns 2 anos. E essa doença tem se agravado dia a dia. E eu vejo que meu pai está retornando ao estágio de criança. Lembra da primeira parte que eu falei sobre o sucesso? Usar fralda, caminhar, né, ter amigos. Essa doença tem agravado cada vez mais. E eu me sinto cada vez mais pai de meu pai. Eu preciso ter este cuidado com ele. O versículo anterior diz assim: honra a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-lo, também em assisti-lo em suas necessidades e proporcionar-lhe repouso na velhice e cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco. O pessoal da técnica conseguiu botar, obrigado. E agora você pode acompanhar algumas imagens belíssimas que nós não vimos no início. Olha, o 7º passo diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar-se puro no seu caminho? Observando segundo a sua palavra. De que forma a gente pode manter-se firme no caminho de Deus? Observando a sua palavra, lendo a sua palavra e seguindo estes passos. Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso é de suma importância. O 8º, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Sabe, o coração é tido na Bíblia como a casa dos sentimentos. Você sente, né? Porque quando você tem algum sentimento forte, o coração começa a pulsar. E as saídas da vida, ou seja, você precisa de um passaporte, e o seu coração é o seu passaporte. Um dia um casal espanhol estava num aeroporto de Moscou, e as discussões estavam acaloradas. O avião ia sair próximo, e eles estavam discutindo, e no fim o avião saiu sem a presença daquele casal. Depois veio se descobrir que eles não tinham, ou tinham perdido o passaporte. Seu coração é o seu passaporte. Saídas da vida depende dele. Como é que você tem cuidado dos seus sentimentos e do seu coração? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E olha só o que diz na linguagem de hoje, bem interessante. É ainda, Provérbios 4:23, mas na linguagem de hoje diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu tinha um professor de filosofia que gostava de complicar. E ele dizia: o homem não é o que ele pensa que é, mas o que ele pensa, isso ele é. Claro que é um jogo de palavras, né? Mas é só para confundir os seus alunos. O homem não é o que ele pensa que é. Ou seja, eu não sou a ideia que eu tenho de mim. O que eu penso que eu sou é a ideia que eu tenho de mim. Mas eu não sou isso. Eu sou fruto do que eu penso de maneira geral. É isso que ele queria dizer, né? Gostava de enrolar com essas palavras, né? Com o sofisma dele. Mas a Bíblia fala isso: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Portanto, cuide, nunca fale mentiras, não diga palavras perversas, olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal, caminhe sempre em frente, não se desvie nem só um passo do caminho certo. Se você disser que esse verso foi escrito há 3.000 anos atrás, você vai acreditar? Se dissesse que foi, um coaching escreveu isso semana passada e postou. Que legal! Pois é, mas foi Salomão que escreveu há 3.000 anos. O coaching simplesmente replicou o que ele escreveu. Veja que parte interessante. Cuide dos seus pensamentos. Cuide, ande sempre firme de cabeça erguida. Isso é o que a Bíblia fala. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto
pensai. Você conhece o filtro de Sócrates, chamado como 3 peneiras? Bom, tudo que se tem de Sócrates foi escrito por Platão, né? Sócrates nada escreveu. Então, Platão escreveu os discursos de Sócrates, porque ele acompanhou desde a juventude e tal. No livro A República, ele fala que uma pessoa chegou para Sócrates e disse, olha, eu preciso te contar uma coisa sobre outra pessoa. Ele disse, para aí, o que tu quer me falar? Já passou pelas 3 peneiras? E ele disse, como assim 3 peneiras? Primeiro, é verdade? Eu não sei se é verdade. Então, já não passou pela primeira peneira, já escorreu. Segunda peneira, é bom? É útil? Eu acho que não. Terceira peneira, é necessário? Também não. Então, não me fala, porque eu não quero saber. É verdade? É bom? É necessário? As 3 peneiras de Sócrates. Só que a Bíblia diz, tudo que é honesto, justo, puro, verdade, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, a virtude, nisso existe louvor. Se não for, se não passar por esses filtros, essa peneira, esquece. Isso não é para você. Você tem que seguir firme no caminho da salvação. E o 9 diz assim, está lá no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, né? Daniel decidiu não se contaminar comendo o banquete do rei, que eram comidas sacrificadas a ídolos, além de nada saudável. Permitiram comer legumes, frutas e verduras. Daniel era um príncipe de Israel, foi levado cativo lá entre 15 e 17 anos. E chegando lá na Babilônia, serviram um banquete, né? Ele foi convocado para fazer uma faculdade lá na Babilônia, talvez um dos primeiros cursos superiores da época. E ele disse, olha, primeiro passo, eu não quero comer essa comida aí. Esse vinho, essa comida sacrificada aos ídolos, se for possível, eu quero comer frutas e legumes. No início, o chefe da guarda disse, olha, vocês vão ficar fracos se vocês não comer carne, pão, esse negócio todo, vinho. Ele disse, não, vamos fazer um teste então. Então, o chefe da guarda permitiu que eles não se alimentassem desse tipo de comida. Como é importante você saber dizer não. Saber dizer não é uma dificuldade para muitas pessoas, inclusive para mim. Olha só, aprenda a dizer não sem precisar se explicar. Porque às vezes a gente diz não com peso no coração e tem que se explicar para não parecer injusto ou incorreto, né? Mas a gente precisa saber dizer não. Talvez toda vez que você diz sim, quando gostaria de dizer não, morre um pedacinho de você. Não é uma palavra curta, mas capaz de resolver muitos problemas compridos. É fundamental que a gente aprenda a dizer não e não sinta o peso da culpa por aquilo. Algumas coisas precisam do nosso não. Se você tiver a oportunidade de dizer não, quando uma coisa lhe afronta os seus princípios, tenha a convicção de dizer não. Você está numa festa, alguém te oferece uma bebida e você não quer beber, diga não. Você está numa escola, alguém te oferece algo indevido, diga não. Você está entre amigos e alguém te oferece algo que você não concorda, que é contra os seus princípios, diga não. Se o seu namorado pede algo que você não quer fazer, diga não. Se a sua namorada, se a sua esposa, tem a convicção de dizer não quando você não quer, diga não. Isso não é para mim. É contra os meus princípios, fere os meus princípios. E se você souber dizer não e manter-se firme, muitos problemas serão resolvidos. Problemas futuros podem vir com um sim quando você deveria dizer não. O último verso diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Ter os olhos fitos em Jesus, fixos em Jesus. Este é o segredo principal do sucesso. Conta uma história bem interessante que um casal tinha planos de viajar. E tinha feito planos de viagem. E o homem dizia, olha, quando eu me aposentar, nós vamos viajar. Pode deixar que quando eu me aposentar, a gente vai viajar. Bem, a aposentadoria chegou, mas uma doença também o acompanhou. E aquele homem não pôde fazer a viagem com sua esposa. Sua esposa, agora viúva,
de posse dos bens que eles tinham juntado para fazer a viagem, pegou o plano de viagem, pegou o dinheiro da viagem e disse: eu vou fazer a viagem que nós tínhamos programados. E eles foram para a Espanha fazer o caminho de Santiago de Compostela. A tradição diz que no século IX, os ossos do apóstolo Tiago foi achado naquela região, então ali construíram uma pequena capela, da capela surgiu uma igreja, uma vila, uma cidade, e hoje é um caminho muito visitado por turistas naquela região. E ela então pegou uma mochilinha, começou a fazer a sua caminhada, né? Aquela haste, aquela de caminhada, foi fazendo aquele caminho. Numa das pequenas cidades, ela achou uma igrejinha pequena, e ela disse: eu vou conhecer essa igrejinha. E entrou. Muitos quadros na parede, bonitos, alguns nem tanto. E ela achou um quadro num canto lá, de um Jesus crucificado, sorrindo. Aquilo chamou a atenção dela. Ela disse: ninguém pode sorrir na hora da morte. Ele deveria estar agonizando. E agora eu olho para o rosto dele lá, sorrindo. Será que isso pode ser verdade? Não acredito nisso. Ela saiu e continuou o seu caminho, e aquela imagem de um Cristo sorrindo, cada vez mais forte na sua mente, e ela disse: como alguém que está na hora da morte pode estar sorrindo? Algum tempo depois, refletindo sobre aquilo, ela pensou: quando ele atingiu o sucesso da sua meta, e ele disse: está consumado, certamente um sorriso brotou no seu rosto. Naquele momento em que ele consumou de ter vivido e passado nesta vida, ele nos deu a oportunidade de termos a vida eterna. Através dele, ele nos fez um reino de sacerdotes. Apocalipse 1, versículo 5 diz que, através do sangue de Jesus, ele tornou a nós um reino de sacerdotes. Nós, que aceitamos a sua morte, somos seus sacerdotes. No passado, o sacerdote tinha a função de fazer a ligação entre Deus e o povo. Hoje, você que aceita a morte de Jesus por você, tem essa obrigação de fazer a ligação entre o povo e Deus, porque você é parte integrante do reino de sacerdotes. House, de quem eu fui, eu tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Olha que Deus, olha que Ele enxerga nossa alma no escuro. Enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu
espalha o barro que ainda falta. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz encontrar o que Cristo oferece. Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração, do meu e do seu coração. Ele é o pão, Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece. Ele é. Diga mais uma vez esse final. O que Cristo oferece, Ele é. Queria convidar você na sua casa, ou onde você estiver, para curvar sua fronte, para falarmos com Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que em nós não há nada de méritos, nada de bom. Sabemos, como a Bíblia fala, que somos como um trapo de imundícia, mas também sabemos que, apesar do que somos, o Senhor nos ama. O Senhor deu a vida para que eu possa ser uma pessoa melhor. Por isso, Senhor, eu quero utilizar essa dádiva, essa bênção de ter recebido a sua vida em troca da minha, para dedicar o meu coração a Ti, o meu e de quem está assistindo neste momento. Nós queremos, Senhor, só o Senhor sabe como nós queremos nos dedicarmos a Ti, mas o Senhor também sabe que as tentações e as dificuldades desta vida nos trazem problemas, pedras de tropeço, e que muitas vezes não conseguimos galgar o caminho em direção a Ti. Mas estamos dispostos a nos levantarmos e seguirmos em Tua direção, com a Tua ajuda, Pai, nos agarrando pela mão e nos dizendo: eu estou aqui ao Teu lado. Embora você passe, meu filho, por dificuldades, eu estou aqui para te estender a mão. Sabemos, Pai, que Tu não nos prometeu uma vida sem dificuldades e sem problemas, que nós teremos dificuldades e problemas, mas temos uma certeza: da Tua presença ao nosso lado. Por isso, Pai, dedicamos o nosso coração a Ti. Toma conta, Pai, faz dele morada, faz dele o Teu reino, que sejamos parte integrante do Teu reino, um reino de sacerdotes, para fazer a ligação entre o povo que não Te conhece e Tu. Que a Tua morte não seja em vão, que a Tua morte seja vida às pessoas que Te seguem. Nós Te pedimos sabendo que não temos méritos, mas porque morreste na cruz por nós. Amém, Senhor.